O plano Kalergi na profecia bíblica. Infelizmente, insultos a jogadores de futebol e árbitros são parte integrante do espetáculo. Mas por que as ofensas contra o jogador Vinícius em 21 de maio passado causaram tanto impacto, ainda que passageiro? Ferramentas de manipulação de massa. Em 21 de maio passado houve uma partida no estádio Mestalla, em Valência, e alguns torcedores insultaram o jogador Vinícius, camisa 20 do Real Madrid. Esse evento foi seguido por uma polêmica que parece desproporcional para tal contexto. Obviamente ninguém deve ser tratado dessa forma, seja qual for o motivo. Certamente ter a pele negra, branca ou de qualquer outra cor não torna uma pessoa inferior ou superior a ninguém. O que torna uma pessoa valiosa tem a ver com o caráter, o espírito de serviço, sua influência no ambiente em que vive, etc. Vamos olhar além das circunstâncias pessoais de Vinícius e analisar o contexto do que aconteceu, considerando vários fatos que nos dão uma visão mais ampla, o que nos ajuda a entender por que a cobertura da mídia sobre o caso e por que esse episódio faz parte de uma ação de manipulação em massa. Profecias prestes a se cumprir. Como sabemos ao ler a Bíblia, Abraão teve um filho com a escrava egípcia de sua esposa, e essa criança se chamava Ismael. A respeito de Ismael, a palavra diz em Gênesis 16:12, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Outra profecia relacionada a esse assunto é, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Há muitas outras profecias que podem ser relacionadas a esse assunto, mas vamos nos aprofundar nessas três. As 12 tribos dos povos árabes são descendentes de Ismael, como nos ensina Gênesis 25:13 e 14. Portanto, quando a Bíblia diz que Ismael será um homem feroz, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, ela se refere diretamente aos árabes que, sem dúvida, sempre viveram ante os descendentes de Isaque, irmão de Ismael, como diz o texto de Gênesis 16. A partir do versículo em Apocalipse, gostaria de salientar que quando o cavalo vermelho estiver totalmente ativo, ele fará com que os seres humanos matem uns aos outros. Sem dúvida, a humanidade está em um nível muito alto de agressividade. Essa profecia do cavalo vermelho não se refere apenas a guerras entre países. Em Mateus 24:7, quero salientar que a palavra nação, no dicionário Strong, é usada para raça. Essa palavra faz alusão a raças não judaicas. Ela também tem a ver com linhagem e nação, mas ela sempre se refere a gentios, ou seja, não judeus. Kalergi, um dos pais da Europa. Como lemos na palavra, Satanás oferece poder e riqueza àqueles que querem adorá-lo. Ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus e fracassou. Mas a oferta ainda está de pé para os seres humanos que quiserem aceitá-la. Há pessoas neste mundo que têm muito poder e muita riqueza. Na verdade, nem sequer sabemos da existência de muitas delas, porque vivem fora dos holofotes públicos. Esses indivíduos trabalham para construir o império do anticristo e operam por meio de pessoas que estão dispostas a servir a esse propósito em troca da mesma coisa, uma parcela de poder e dinheiro. Na realidade, no coração desses servos de Satanás estão linhagens ou famílias inteiras, cujos filhos são gerados para dar continuidade à linhagem e, portanto, ao trabalho satânico. Parte de seu serviço a Satanás é gerar e preparar seguidores que cumprirão o convênio feito em troca de riqueza e poder. Lembremos-nos de que um dos motivos da expulsão de Satanás foi o fato de ele ser um mercenário. Lembremos-nos de que ele continua fazendo isso até hoje. Bem, um desses indivíduos que serviu para forjar o império do anticristo foi Richard Kodenov Kalergi, um dos supostos fundadores da Europa. Kalergi agiu sob a batuta e o financiamento de Rockefeller, outro servo desse esquema, mas pelo menos um degrau acima de Kalergi. Rockefeller, por meio do Conselho de Relações Exteriores, orientou o projeto da União Europeia, que seria a face visível do governo mundial. Primeiro era necessário fazer um teste, e o território escolhido para isso foi a Europa. Em um trabalho futuro, falaremos mais sobre esse Conselho de Relações Exteriores e suas contribuições para o surgimento do governo do Anticristo. Vamos continuar com o Plano Kalergi. O projeto europeu foi financiado por membros importantes das famílias Illuminati e também da nobreza negra. Kalergi também foi o fundador da loja maçônica Pan-Europa em 1947 e trabalhou lado a lado com Joseph Ratzinger, um jesuíta com muita influência nos círculos mais altos do poder europeu. O pai de Kalergi era amigo íntimo de Theodor Herzl, um expoente do movimento sionista, que presidiu o primeiro congresso sionista em 1897. Observe que o sionismo é uma coisa, mas o povo hebreu é outra.
A influência de Herzl em Kalergi foi importante devido ao fator supremacista sionista. O gado deve ser bem gerenciado. A ideia central dos supremacistas é que eles são superiores às outras raças. Isso é verdade para todos os supremacistas, independentemente da raça a que pertençam. Em praticamente todos os povos, sempre houve um sentimento de superioridade em relação aos outros. O desejo de dominar o próximo é uma característica de todo ser humano. Deus escolheu o povo hebreu para se manifestar ao mundo e prometeu a eles reinar sobre a terra. O problema é que alguns se afastaram de Deus e quiseram assumir o controle para si mesmos. Devemos lembrar também que o Senhor Jesus, em Apocalipse 2, 9 e 3, 9, nos adverte sobre aqueles que afirmam ser judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os que estão no poder consideram a grande maioria da humanidade como gado, que deve ser bem administrado e controlado para que possam obter o maior lucro possível. Para eles é natural que o gado sirva, pois, de acordo com seu modo de pensar, eles têm direito a isso porque fazem parte de uma linhagem especial de acordo com seu próprio conceito. Esses indivíduos também consideram que a mistura de raças de gado produz gado de qualidade inferior e, portanto, mais previsível e manejável. O Plano Kalergi. Como dito anteriormente, a União Europeia é um ensaio para a dominação mundial pelo governo do Anticristo. Por um lado, devemos ter em mente que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por outro lado, devemos observar que a União Europeia não é uma união de povos que se sentem unidos, mas que estão sujeitos a uma organização supranacional, onde os interesses econômicos têm precedência e que é administrada por um grupo de políticos que se dedicam a realizar o experimento, submetendo esses povos por meio de dívidas e da destruição de sua economia e produtividade. Com isso em mente, é fácil entender por que o objetivo do Plano Kalergi é a extinção de todas as culturas e raças, especialmente a europeia. Raça, pátria, propriedade e cultura. Esses fatores de raça, pátria, propriedade e cultura são as que unem uma sociedade e a fortalecem em torno de propósitos comuns, dando a ela a identidade que a distingue de outros povos. Se o Anticristo permitisse que esses fatores permanecessem, ele não seria capaz de subjugar a humanidade, forçando-a a adorar a besta, como nos diz Apocalipse 13, 15. Neste trabalho falaremos apenas de raça, tendo em mente que aqueles que fazem parte do círculo mais íntimo do serviço de Satanás se consideram superiores à grande maioria dos outros, se autodenominam judeus, embora muitos não o sejam, e se sentem no direito de tratar o restante das raças como gado a ser subjugado e administrado para obter o maior lucro possível. A melhor maneira de subjugar e destruir uma raça é colocá-la contra outra, fazendo com que ambas se desgastem e, exaustas, se curvem ao verdadeiro opressor. O Senhor Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Essa ideia é fundamental para as ações desses globalistas. Ou seja, eles agem com base no princípio divide e vencerás. As pessoas se esqueceram de que somos todos irmãos e irmãs porque todos viemos do mesmo casal original. Um exemplo clássico da divisão entre raças de seres humanos é o ódio que tem sido fomentado entre pessoas de pele negra e pessoas de pele branca. Os assírios usaram essa tática com as 10 tribos de Israel, e assim, conseguiram destruir suas bases culturais, sua identidade e seus costumes. Até hoje ninguém consegue identificá-las. A execução desse plano de Kalergi está em pleno andamento neste momento na Europa, e talvez em um grau um pouco menor, nos Estados Unidos e no Canadá. No caso dos Estados Unidos, essa destruição da cultura americana está sendo realizada por latino-americanos empobrecidos e famintos que fogem da violência em seus países e tentam chegar ao solo americano por qualquer meio necessário. Esses mesmos globalistas já desestabilizaram esses países anteriormente para forçar a migração desesperada de seus habitantes. Fluxos migratórios em todo o mundo. Outra maneira de espalhar esse plano Kalergi pelo mundo é por meio de guerras, conflitos, fome e perseguição política por governos totalitários. Isso está levando muitas raças a buscar refúgio em outras nações. De longe, a maior onda de migração na Europa é de pessoas de religião islâmica e de origem árabe. Ou seja, eles são descendentes de Ismael, o centro da profecia de Gênesis 16:12. Hoje, é um segredo aberto que a migração do norte da África e dos países islâmicos em guerra inundou a Europa e já representa uma porcentagem muito alta da população desse continente. A grande maioria dessas pessoas não se integra ao país anfitrião e não busca desfrutar dos benefícios dessa sociedade organizada, mas impõe sua própria visão particular da vida, baseada nos costumes destrutivos e violentos que os caracterizam. Um detalhe a ser observado é que enquanto os imigrantes latino-americanos, por exemplo, migram com suas famílias, os de origem árabe são, em sua maioria, homens jovens. Em outras palavras, eles são guerreiros. Esse fato por si só pode nos dar uma ideia de que não se trata de migração por necessidade, mas de invasão.
Essa invasão é incentivada pelos governos europeus, que são marionetes a serviço desse experimento macabro de destruição da Europa. Isso pode ser visto pela criação de leis absurdas, como fazer vista grossa a essa invasão, permitir que essas pessoas perambulem pelas ruas fazendo o que bem entendem. A concessão imediata de cidadania, acomodação em moradias e a concessão de subsídios sem ter trabalhado um único dia no país receptor. Outra evidência de que os governos europeus estão promovendo essa destruição é o fato de que cada vez mais leis estão sendo impostas para processar aqueles que dizem qualquer coisa que demonstre o menor indício de desaprovação dessa situação. Isso foi rotulado como crime de ódio, e se você ouvir o áudio até o fim, entenderá o que tudo isso tem a ver com o incidente com o jogador Vinícius. Na Espanha, de acordo com os números citados por uma pessoa da área de segurança, 34% da população carcerária é de origem espanhola e o restante não. Há muitas situações terríveis que estão ocorrendo devido aos crimes cometidos por esses migrantes nos países que estão sendo invadidos na Europa. Isso está criando muitas tensões. Essas pessoas ocupam prédios inteiros e agem de forma criminosa, causando devastação na convivência de bairros inteiros. Elas são cruéis, desrespeitosas, sem lei, desafiadoras e arrogantes. Mas eles são protegidos pelas leis do país, sabem disso e as utilizam o máximo que podem. Dessa forma, o próprio governo do país está ajudando a destruir a identidade do povo, usando o dinheiro de seus impostos para isso, enquanto o povo do país se desespera nas filas da fome. Em um bairro onde essas pessoas se instalam, os moradores são intimidados, aterrorizados e muitos têm que sair, abandonando suas casas ou enfrentam os invasores e até perdem a vida. Mas o pior ainda está por vir. Essas tensões são a base para o cumprimento da profecia de Gênesis, que, lembre-se, diz que os descendentes de Ismael seriam homens ferozes, que sua espada seria contra todos e a espada de todos contra eles. Por causa dessa tensão crescente, está surgindo uma situação óbvia de profunda rejeição, com alguns grupos que querem proteger suas famílias e seus costumes, indo à caça e capturando esses invasores. É por isso que na Europa, os chamados grupos supremacistas brancos, ou radicais de extrema-direita, estão em ascensão. Eles são realmente supremacistas radicais ou estão defendendo seu território, família e propriedade? Em Apocalipse 6:4, é dito que esse cavalo vermelho faz com que eles se matem uns aos outros e recebe uma grande espada. É curioso e assustador ver como esses invasores andam pelas ruas com enormes facões, matam pessoas no centro de uma cidade e continuam em praça pública, com a arma do crime pingando sangue, sem que ninguém os incomode ou que a polícia faça alguma coisa. Devemos ter em mente que esse cavalo ainda não foi solto. Mas já podemos ver como será a violência quando ela estiver livre para agir. Toda essa panela de pressão na Europa, agora entre os europeus e os descendentes de Ismael, é a bomba relógio que explodirá quando o cavalo preto descrito em Apocalipse 6:4 for solto. O objetivo dos que estão fomentando esse conflito é criar uma espécie de nova Europa, que alguns chamam de Eurábia, ou seja, uma nova Europa predominantemente árabe. O plano Kalergi vai além da Europa. Os Estados Unidos e o Canadá também enfrentam situações graves com a migração de países pobres da América Latina devastados pela violência provocada por psicopatas globalistas. Lembremos que as mesmas pessoas que estão conduzindo esse circo macabro, provocando tanto sofrimento para atingir seu objetivo, são as mesmas que nos Estados Unidos estão constantemente colocando negros contra brancos. Em 2019, vimos o crescimento do movimento que supostamente defende a raça negra, embora isso deva ser qualificado. Em maio de 2020, houve um caso que foi amplamente divulgado em todo o mundo. Foi a morte de George Floyd. Ele era um homem negro de 46 anos que no momento de sua prisão, estava sob a influência de várias drogas e sofria de doenças cardíacas e hipertensão. Quando ele foi preso, houve uma luta com a polícia e o homem morreu. Imediatamente toda a imprensa mundial, começando pelo New York Times, publicou a falsa história de que o homem havia sido vítima de homicídio pela polícia devido à compressão de seu pescoço. Em 2023, a autópsia foi aberta ao público e a causa da morte não foi a alegada violência policial. De fato, o relatório afirma que não foram identificados ferimentos significativos que pudessem ter causado sua morte. Mas, como em todos os casos de promoção da agenda globalista, não importava esperar pela autópsia para saber com certeza a causa da morte. Todo o sistema clientelista de promoção de agendas de ódio já estava em vigor e espalhado por muitos países. É por isso que toda a mídia de massa, como já mencionado New York Times, foi rápida em promover o ódio e a prisão de policiais. Massas violentas e enlouquecidas foram organizadas, emborrecidas pela doutrinação selvagem que engole tudo, sem procurar a verdade ou perceber que estão sendo usadas. Na Espanha, houve uma manifestação maciça na principal artéria da capital, para defender a vida dos negros, quando na Espanha não há histórico de discriminação contra os negros.
O detalhe interessante é que essa manifestação ocorreu em meio à suposta crise pandêmica e as autoridades permitiram. Curiosamente, também não foi registrado um único contágio em decorrência dela, embora naquela época parecesse que a Covid era terrivelmente contagiosa. Desde esse caso, o movimento mundial decolou, argumentando que as vidas dos negros são importantes, como se as vidas de outras pessoas não fossem igualmente importantes. Durante muitos meses, essa questão permeou a mídia de doutrinação em massa, incutindo na população branca um sentimento repulsivo de culpa por um ódio que muitos nem sequer sentem. Tampouco foi levada em consideração a rejeição constante da própria comunidade negra aos brancos, como se não fossem todos seres humanos com as mesmas necessidades. Mesmo que os negros viessem a público e dissessem que as estatísticas de mortes violentas nos Estados Unidos mostram que a maioria dos crimes cometidos por negros é causada por outros negros, isso também não importava, e o ódio entre negros e brancos continuava a ser fomentado. A culpa branca continuou a ser promovida. Os jogadores de futebol que exercem grande influência sobre os jovens começaram a realizar rituais semi-religiosos nos gramados antes das partidas. É repulsivo ver como esses esportistas de elite muitas vezes se vendem ao sistema, como prostitutas comuns. Eles emprestam descaradamente sua imagem para enganar as massas. Dessa forma, a ideia de que os brancos odeiam os negros só porque são negros se espalhou como fogo, incutindo nas pessoas que todo branco, por natureza, odeia os negros. Os brancos também foram culpados pelo fato de serem brancos. Foi transmitida a ideia de que, só por serem brancos, eles estavam cometendo um crime de ódio contra os negros. Uso de minorias. Os manipuladores de massa sabem que a melhor estratégia para subjugar as pessoas é dividi-las, fomentando o ódio entre grupos diferentes. Eles fazem isso fragmentando e rotulando diferentes contextos de pessoas para criar minorias. Todos os grupos humanos têm situações negativas que devem ser remediadas. Esses manipuladores sabem que, se ampliarem um aspecto negativo de um grupo, conseguirão unir as pessoas desse grupo e, assim, colocá-las contra os demais. Vejamos um exemplo. Os negros ou pessoas de origem negra nos Estados Unidos e no Brasil, para citar dois países, vêm da escravidão dos séculos anteriores. Essas pessoas sempre carregaram consigo a percepção errônea de que são inferiores aos brancos e, portanto, merecem tratamento inferior. Em alguns casos, recebem até insultos, como no caso de Vinícius. Partindo de um grupo, os negros, e de um problema real, a discriminação baseada na cor da pele, em vez de usar meios para resolver o problema, corrigindo a percepção errônea de que eles são inferiores aos brancos, esses agentes de manipulação de massa fazem o seguinte. 1. Impor agendas de ideologia de que o que eles fazem é discriminar os brancos, fomentando o ódio contra eles, como se todo mundo odiasse os negros e os discriminasse. 2. Passam a superproteger os negros, demonstrando que eles precisam de vantagens porque são inferiores. Ou seja, eles não partem do ponto de que negros e brancos podem ter a mesma capacidade intelectual ou física, por exemplo, mas que os negros precisam de uma vantagem porque são inferiores, de acordo com sua agenda. 3. Em vez de corrigir os conflitos na base, que seria a educação, incentivando atividades de ambas as raças em conjunto que exijam camaradagem, etc., o que eles fazem é criar associações e ONGs, que fazem a sugar os impostos públicos, deixando o problema pior do que estava, pois fomentaram mais ódio. Esse tipo de manobra de manipulação em massa produz em algumas pessoas a ideia de que elas são inferiores e, portanto, devem ser defendidas pelo sistema, pois se o governo não lhes der uma vantagem, elas não conseguirão realizar nada por conta própria. Se você aplicar esse caminho a qualquer outra questão dita de minoria, como mulheres, pessoas de várias preferências sexuais, religiões, etc., verá que o padrão é o mesmo. Por outro lado, eles minam a confiança dos outros, convencendo-os de que não importa se eles odeiam a outra raça ou não. Eles são criminosos odiosos só porque têm uma determinada cor de pele que o governo decidiu que é ruim. O resultado é sempre o mesmo. Sociedade dividida, sociedade subjugada. Quantas vezes já não vimos uma suposta reportagem em que o suposto jornalista pergunta o que está acontecendo porque os casamentos estão diminuindo ou porque a violência entre homens e mulheres está aumentando? Eles próprios têm contribuído de forma necessária para essa devastação da sociedade. Ligando os pontos. Quando você vê os mais altos órgãos mundiais defendendo um homem negro, algo deve chamar a atenção. Não porque um homem negro não mereça justiça. Ele a merece como todo mundo. Mas porque os psicopatas globais são extremamente racistas e não se manifestarão a favor de um negro, a menos que o estejam usando para seus próprios fins. O caso Vinícius teve enorme repercussão até os mais altos níveis do governo mundial. Houve manifestações de rejeição por parte da ONU e da União Europeia, entre outras. O presidente do Brasil, falando na reunião do G7, concentrou seu discurso no caso, e no Brasil foram realizadas manifestações em frente à Embaixada da Espanha.
Em seguida, Vinícius foi convidado a assistir ao próximo jogo no camarote presidencial, ao lado do poderoso Florentino Pérez. Vejamos agora um exemplo da rota de execução desse tipo de manipulação em massa e do enraizamento do Plano Kalergi na Espanha. Em fevereiro de 2022 começa o conflito na Rússia, cujo núcleo é a expansão da OTAN em violação ao Tratado de Minsk. Em abril de 2022, Pedro Sánchez, na qualidade de presidente da Espanha, visita o Marrocos e bem na sala onde são tiradas as fotos oficiais, a bandeira espanhola está de cabeça para baixo. Em junho de 2022, 2 meses depois, Pedro Sánchez foi anfitrião de uma reunião da OTAN em Madrid e bem na frente dele, no discurso de abertura, havia uma bandeira espanhola de cabeça para baixo. No protocolo, uma bandeira de cabeça para baixo simboliza a rendição. A única coisa que saiu da cúpula foi que a primeira-dama americana se divertiu muito na Espanha e que a Espanha concordou em receber mais 2 destroyers americanos na base dos Estados Unidos no sul do país. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm fortalecendo a posição econômica e militar do Marrocos de uma forma que deve alarmar a Espanha e fazer com que seu governo reaja. Os Estados Unidos estão vendendo ao Marrocos 18 lançadores de mísseis HIMARS. Naquela época, a agricultura e a pecuária espanholas estavam sendo destruídas, principalmente por meio da destruição de represas e da manipulação do clima pelo uso de traços químicos. Foi causada uma enorme seca que devastou o campo. Finalmente, uma enorme tempestade de granizo é causada em vastos campos de tomate no sul da Espanha, destruindo toda a produção e abrindo assim o mercado para os tomates marroquinos que não atendem às exigências europeias de pesticidas. Para piorar a situação, um boicote aos morangos espanhóis está sendo promovido na Alemanha com a desculpa de supostamente usar a água de uma área de proteção à natureza para produzir essa fruta. O restante da produção, como laranjas, melancias, melões, etc., foi destruído por fortes chuvas em junho por meio de vestígios químicos. Em maio, o porta-voz do governo marroquino se deu ao luxo de corrigir um comissário europeu responsável pela migração, dizendo que Ceuta e Melilla são cidades marroquinas, embora o Marrocos como país tenha surgido muito depois que essas cidades se tornaram território espanhol. E finalmente, em 28 de maio, houve eleições municipais e regionais na Espanha. As pessoas, fartas de tanta Agenda 2030 e da traição do governo do PSOE, votaram esmagadoramente no partido de direita, como se essa fosse a solução. Diante disso, o presidente Pedro Sánchez não hesitou em antecipar as eleições presidenciais para 23 de julho. E o que dizer desse indivíduo que devastou a Espanha e a colocou aos pés de fundos abutres, destruindo seu tecido produtivo e sua população? Que ele poderia ser recompensado por seus amos com o cargo de secretário-geral da OTAN para a próxima etapa da expansão desse órgão belicista na África, como recompensa pelo bom trabalho realizado na Espanha. Você entendeu agora sobre a bandeira de cabeça para baixo? Invasão por imposição. A humanidade, sob o ataque de organismos supostamente legais que estão devastando tudo em seu caminho, está começando a perceber o que está acontecendo e está se enfurecendo, exatamente como diz o Salmo 2:1. Por isso, é urgente que os fantoches dos amos da nova ordem mundial destruam tudo o mais rápido possível. Um de seus principais focos, como viemos explicando, é o senso de pertencimento e a identidade dos povos. Dia 8 de junho de 2023, o Conselho Europeu chegou a um acordo para reformar a regulamentação da migração. Ele prevê multar os países que se recusarem a receber esses migrantes com multas de 20 mil euros por pessoa rejeitada. Por quê? Que cada um, depois de ouvir essa informação, tire suas próprias conclusões. E como se fosse um espetáculo macabro, no mesmo dia, um islamista sírio radical atacou várias crianças em um parque em Annecy, na França. E, no entanto, ele estava morando na Suécia há 15 anos. Mas como ele queria asilo na França e este lhe foi negado, ele sentiu que tinha o direito de assassinar crianças francesas. O que o Conselho Europeu disse sobre isso? O que vão dizer as prostitutas em contra de seus senhores? Conclusão: Deus é atemporal, ou seja, ele pode ver tudo em todos os tempos ao mesmo tempo. Essa é uma de suas características divinas. Seu propósito é sempre salvar a humanidade. É por isso que ele revela o fim desde o início. Isso permite que o homem saiba para onde a história irá e permite que ele escolha o caminho que deseja seguir em sua vida, acreditar em Deus ou não, ser salvo ou não da condenação eterna. Essa profecia em Gênesis 16:12, revelada há milhares de anos, fala claramente do ponto culminante do que hoje é conhecido como Plano Kalergi, desenvolvido para destruir nações, anulando sua identidade e assim, subjugando seus povos. As agendas das minorias são uma arma psicológica usada para dividir e enfraquecer as massas. Sempre que vemos o ódio ou a superproteção de um grupo sendo promovido, devemos refletir antes de antagonizar essas pessoas.
pois elas estão sendo usadas ou submetidas à mesma operação diabólica de dividir para governar. Com o resumo dos dados fornecidos, vimos como eventos aparentemente desconectados fazem parte de um todo cuidadosamente desenvolvido para influenciar a percepção das massas e avançar o objetivo dos psicopatas globais na direção da subjugação de toda a humanidade para adorar a besta anticristo. Vivemos em tempos muito perigosos. Resta muito pouco tempo antes que Deus comece a derramar sua ira sobre aqueles que não creram em Jesus Cristo. É urgente que todo ser humano busque a Deus, arrependa-se de seus pecados e entregue sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Há apenas um caminho, e esse é Jesus. Decida-se logo, pois amanhã pode ser tarde demais. Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.